Olá, eu sou o Walter Leno Noronha, presidente do CRC aqui do Espírito Santo, e nós estamos fazendo o nosso primeiro Pode Contar. O Pode Contar é uma iniciativa inovadora, agora para o ano de 2024, estamos fazendo algumas atividades assim, entrevistando inúmeros profissionais da contabilidade, entusiastas aqui do setor, através de um formato dinâmico e acessível. O Pode Contar é uma plataforma onde serão discutidos temas atuais e relevantes para a contabilidade, oferecendo alguns insights, análises e entrevistas com inúmeros especialistas. E nesse nosso primeiro Pode Contar de 2024, nós estamos recebendo aqui o presidente do IBRACON, o Sebastian Soares, que ele é graduado em Ciências Contábeis e Administração, e o Sebastian ele é realmente uma grande referência de governança corporativa do Brasil. E vamos iniciar agora, Sebastião, o nosso bate-papo, porque nós estamos, hoje em dia, ouvindo muitos assuntos, informações referente a ESG, novidades aí para o mercado da classe contábil, e além da sua experiência e expertise num órgão muito importante para a classe contábil, principalmente para quem atua na área de auditoria. Representar o IBRACON a nível nacional é um órgão muito importante. E eu queria ouvir também da importância do IBRACON, o que ele faz, aonde que ele atua, para que a gente possa também comentar um pouquinho daqui a pouco sobre ESG. Não, fantástico. Bom, já que pode contar, então vamos contar, né? Primeiro, super obrigado aí, Walter, pelo convite, né? Então, eu sou o Sebastian Soares, eu estou nesse momento presidente do IBRACON, né? Pelo triênio 2024-2026. O IBRACON, né, o Instituto de Auditoria Independente do Brasil, ele tem como principal responsabilidade e propósito representar a profissão do auditor independente e das empresas, né, de auditoria independente. Então, o IBRACON foi fundado em 1971, então nós já estamos atuando há 53 anos, e acho que o propósito principal nessa questão de representatividade institucional é poder interagir com as autarquias reguladoras, com a profissão em si, com a agenda legislativa, sempre olhando, né, e sempre defendendo os interesses da classe contábil, né, e da profissão da auditoria independente. Então, tem sido um prazer enorme para mim, uma jornada bastante cansativa, vamos dizer assim, né? Eu tenho viajado bastante, mas para mim tem sido um prazer enorme poder ter sido nomeado e representar a profissão nesse momento tão importante que a gente está falando, principalmente quando a gente coloca o aspecto de reforma tributária, das questões de cibersegurança e, obviamente, do que a gente vai falar um pouquinho aqui do tema de sustentabilidade. Exatamente. Você tocou num ponto muito importante, que é a questão da influência do IBRACON nessas decisões para os órgãos reguladores. Nós sabemos que a contabilidade é uma referência no início das atividades. O profissional da contabilidade precisa de ser ouvido para as tomadas de decisões, principalmente nesses temas que estão para surgir, né? A reforma tributária já é uma realidade. Sim. Que o contador precisa de estar interagindo, e também nas questões de governança. E uma palavra que rotineiramente estamos ouvindo, uma sigla na verdade, é o tal do ESG. Uhum. Afinal de contas, Sebastião, o que é o ESG? O que isso muda na vida do profissional da contabilidade? Não, fantástico. Eu vou colocar talvez mais uma letrinha aí nessa sopa, né? Que para mim é ESG, né? E o E para mim aqui é o econômico. Porque quando a gente fala das questões de sustentabilidade e ESG, a história o que não será mais permitido é o lucro pelo lucro. O que não será mais permitido é uma empresa, eventualmente, ela não ter um propósito e um engajamento genuíno com essa agenda. Então, por que eu comecei colocando o E? Né? Também não vamos ser aqui sonhadores de achar que vamos salvar o planeta, porque isso tem um custo, isso tem um investimento. Então, acho que a questão é como você equaliza aqui a questão do lucro com as questões de endereçamento em relação às questões sociais, em relação às questões do meio ambiente, em relação às questões de transparência, de governança, de prestação de contas. Então, para mim, a agenda do ESG, ela se resume da seguinte forma, assim, não tem problema em você
você fazer lucro. Acho que as empresas elas existem com esse propósito de fazer lucro. Mas agora só não é mais o lucro pelo lucro. É como eu coloco a questão econômica dentro do endereçamento dessas questões, tendo um propósito e um engajamento genuíno, e para você poder resolver, né, ou você endereçar problemas que você tem, climáticos do planeta e sociais, é por trás desse lucro. Então você continua, as empresas continuam eventualmente fazendo lucro, mas qual que é a contribuição, qual que é o retorno que as empresas dão dentro dessa equação econômica para endereçar essas questões sociais, de transparência, de governança e das questões climáticas? Muito importante essas considerações, porque a reunião do social e do econômico, ele não pode ser sobrestado pela situação financeira. Né? O lucro ele é sim importante, as empresas precisam de se preocupar, mas é muito mais do que isso. Né? E a gente sabe que esse mercado, Sebastião, ele precisa ainda de ser regulamentado. Nós sabemos que o Conselho Federal de Contabilidade tem atribuído algumas normas referentes a esse assunto. E como é que você vê essas normas, do que está sendo discutido para esse assunto que vai afetar a atividade do contador no dia a dia? Não, fantástico. Aqui talvez, Walter Heleno, eu vou ter que me delongar um pouquinho, mas acho que é importante contextualizar. Né? Então, o Brasil é o primeiro país no mundo onde o regulador determinou de forma mandatória, né, a adoção das normas de divulgação de sustentabilidade, o IFRS S1 S2, de forma mandatória a partir de 2026. No primeiro momento aplicável para as companhias abertas, para os fundos de pensão e para as securitizadoras, mas a gente vai ter a oportunidade de bater papo aqui que isso aqui vai pegar todo mundo, né? Isso aqui de fato vai afetar todo mundo. E o porquê da responsabilidade do contador? Aqui eu acho que é bastante importante. O Conselho Federal de Contabilidade, ele emitiu uma resolução, a 1710, onde ele determinou dois aspectos bastante importantes. Então, o primeiro é de que será a responsabilidade do contador de elaborar, de preparar, de fazer as divulgações e a asseguração dessas informações de sustentabilidade. Né? E aqui eu faço um parênteses, Walter Heleno, por que eu entendo que a decisão ela foi a mais correta? Porque a profissão do contador ela é a mais regulamentada e regulada do mundo. Né? Quando a gente fala de código de ética, de independência, de programa de educação profissional continuada, onde é requerido do profissional de contabilidade estar atualizado sobre várias temáticas. Então é uma profissão que ela tem toda a capacidade e habilidade de pegar uma série de informações eventualmente desorganizadas, organizar essas informações, fazer a compilação, fazer o reporte e a seguração. Então eu entendo que a decisão do CFC de atribuir ao contador essa responsabilidade sobre as informações de sustentabilidade, ela foi bastante pertinente e importante, principalmente com o propósito, com a agenda de transparência, de prestação de contas, de tornar o Brasil de fato protagonista nessa agenda das informações de sustentabilidade. Não precisamos nem discutir por quê, né, gente? O Brasil é o país pulmão do mundo. Temos a maior reserva e proteção de floresta do mundo. Teremos COP30 no ano que vem lá em Belém do Pará. A gente fala aqui sobre combustível verde, né? A gente fala aqui sobre diversas temáticas dentro do tema de sustentabilidade que, de fato, o Brasil tinha que exercer mesmo esse protagonismo. E eu acho que tanto a CVM, né, através da Resolução 93, como o Conselho Federal de Contabilidade, através da Resolução 710, tomaram decisões acertadas de colocar o Brasil nesse papel aí de protagonismo do mundo em relação às informações de sustentabilidade. A gente sabe da importância que o Brasil tem nessa questão do meio ambiente, da preocupação que é, né? Nós vemos aí reiteradamente assuntos muito delicados, seja com queimadas, seja com iniciativas de procedimento para redução do gás carbônico. E a gente sabe que é uma pauta extremamente importante, sem dúvida, de nível mundial. E você já destacou um ponto muito importante também, que é a questão dessa responsabilidade que o profissional vai ter a partir de 2026, com uma modalidade compulsória, né, obrigatória, de observar essas novas diretrizes. Então, já sabendo desse fato, Sebastião, eu queria saber por onde o profissional da contabilidade ele pode começar. Qual é o primeiro passo, a primeira visão que ele tem que se preocupar para sair na frente e ser o protagonista
nessa importante discussão que agora está se iniciando? Não, fantástico. Pergunta super pertinente. Walter Helene, para mim, eu acho que o ponto zero é o contador ser curioso e ele ter vontade de aprender e sair da zona de conforto, né? Eu não quero ser aqui o senhor do terrorismo, não, mas para mim um profissional de contabilidade que não entender a importância dessa agenda e não ser curioso, não estudar, não voltar para a sala de aula, acho que é um profissional fadado a alguns problemas lá para 2030, porque imagina, nós estamos em 2024 e a gente está falando dessas adoções mandatórias, né, a partir de 2026, é óbvio que vai ter uma curva de aprendizado. Sim. Eu não acho que no início vai ser perfeito, não, né? Nós vamos estar no nível bom de divulgações, né, de aprendizado e assim por diante. Mas à medida que o tempo passa, eu não consigo imaginar, por exemplo, que em 2030 a gente não vai ter as informações de sustentabilidade de forma muito mais qualificada, muito mais transparente, muito mais comparáveis, muito mais estruturadas. Então, acho que se o profissional de contabilidade não entender que daqui um espectro de 5, 6 anos, dada a responsabilidade que foi atribuída a ele pela resolução, se ele não estudar, eu acho que vai ser um profissional que vai ter dificuldade, inclusive, para se destacar no mercado. Porque, de novo, é a responsabilidade dele. Eu costumo falar, Walter Helene, que assim, essa responsabilidade que foi atribuída é a mesma que ele tem de elaborar o contas a receber, a provisão para devedores duvidosos, a provisão para contingências, ou seja, e ele vai agora estar incluída essa responsabilidade de elaborar e divulgar as informações de sustentabilidade. Exato. Então, a maior dificuldade que eu vejo, né, e aqui para mim ele é um desafio, mas é exatamente a oportunidade, e a gente estava conversando um pouquinho antes a respeito disso, talvez o contador hoje, né, e o auditor, no meu caso, a gente está acostumado muito com as questões mais tangíveis, com as questões mais binárias, né? Ou com 0 ou com 1, quando você vai falar de contas a receber, contas a pagar, estoques e assim por diante. E a gente agora começa a trazer para esse arcabouço de divulgações informações não financeiras, onde existe uma certa dificuldade de você, enquanto contador, né? Eu falo dessa dificuldade porque eu também sou contador, de você tangibilizar, de você monetizar essas informações não financeiras. Então, voltando para a sua pergunta, assim, por onde começa? De novo, curiosidade, vontade de aprender, se interessar, participar de workshops, procurar no YouTube, em livros. O que não falta hoje, sinceramente, é material para, com base nessa curiosidade, o contador ir atrás para poder participar. Puxa vida, as suas considerações são muito relevantes, porque a gente sabe que em toda a iniciativa, quem chega primeiro bebe água limpa, né, como dizem. E quando o profissional ele está preparado para enfrentar esse mercado com um mar de oportunidades que está na frente dele agora, é possível dele ter uma boa remuneração, um bom destaque no mercado de trabalho, sendo um profissional referenciado por muitas grandes empresas, principalmente, porque a gente sabe que é essa a grande diferença que o profissional ele vai fazer. Nós sabemos que o Conselho Federal ele se preocupa com a educação continuada, nós temos algumas questões, né, que são obrigatórias para determinadas áreas e a sua não é diferente, né? A área de auditoria, inclusive, é até pior, porque além de ter uma pontuação, nós temos que ter registro nesses órgãos regulamentadores, né, dependendo aí da sua atividade. Então, parar de estudar não é palavra que o contador tem que se respaldar. Muito pelo contrário, a gente sabe dessa necessidade do estudo constante, da busca pelo conhecimento, porque quem não se atualiza, quem não busca o conhecimento vai ficar para trás. Eu tenho certeza disso e essas considerações que você fez foram muito importantes. Não, é super importante. Aí, Walter Helene, se você me permitir, e aqui por isso que eu acho que a academia ela vai ter um papel muito importante nesse processo, né? Porque a gente sabe que hoje, talvez, os obstáculos e desafios que a gente tem em todos os espectros, né? Seja do preparador, seja do auditor, seja do regulador. Mas quem, para mim, vai fazer a diferença nessa jornada de conhecimento é a academia.
é o professor. E também, dentro da academia, a gente ainda carece de professores que também vão estar com o mesmo desafio da gente de aprender, tal. Mas por que para mim a academia é importante e o desafio deles é maior? Porque exatamente eles precisam estar preparados antes para poder ensinar. Para quem prepara, para quem audita e para quem regula, né? E eu acho que um evento importante que a gente teve foi a aprovação da revisão da grade curricular do curso de Ciências Contábeis, né? Que foi bem recente, né? Em maio desse ano. E agora eu sei que a academia toda ela está se movimentando exatamente para incluir dentro do curso de Ciências Contábeis matérias que sejam atuais, que sejam conectadas aí com o tema de sustentabilidade. Então, para mim, a academia ela vai ser super importante e um divisor de águas. Então, quando eu falo de a gente não passar vergonha lá em 2026, 2027, mas é um espectro muito curto. Sim, mas se desde agora a gente plantar nas universidades, no curso de Ciências Contábeis, temáticas relacionadas ao tema, a gente vai começar a ter uma grade de alunos, né, nos próximos 3, 4, 5 semestres que já vão entender mais essa temática. E esse é o profissional que você vai contratar no seu escritório de contabilidade, que nós vamos contratar nas nossas firmas de auditoria, porque, de novo, em 2026, 2027, não vai estar perfeito ainda. Precisa estar bom. Sim. Não vai estar perfeito, porque essa é uma jornada, é uma curva de aprendizado. Agora, 2030... quando a gente fala de 5, 6 anos, com estudantes de contabilidade já formados, tendo toda essa agenda de sustentabilidade dentro da grade curricular, onde a gente vai ter oportunidade desses estudantes serem contratados pelos escritórios de contabilidade, pelas empresas de auditoria, pelos reguladores. Aí sim você começa a equipar todas as frentes aqui com profissionais que entendem essa temática. Muito bom. Que o contador não seja acomodado, que ele busque o conhecimento, porque as oportunidades de agora para frente vão ser as inúmeras. Já caminhando para o final, Sebastião, nós sabemos que o Brasil está enfrentando agora também, em conjunto com essas normas de sustentabilidade, um cenário diferente que vai ser a questão dessa reforma tributária que está por vir, né? Então, é mais uma outra oportunidade que o profissional vai ter de também se destacar, porque vai ser necessário se reinventar em muitas das situações e atribuições, porque o cumprimento daquelas burocracias do dia a dia, elas vão ter que ser readequadas para essa nova realidade de uma reforma tributária e também do cenário de ESG, vamos dizer assim. Para a gente finalizar, você acha que essa reforma tributária ela também vai ter uma necessidade de se verificar um impacto com essas normas que a gente está discutindo referente à governança e sustentabilidade? Bom, essa é uma pergunta bem difícil, né, Walter Helena? Assim, eu acho que a reforma... E aí eu não estou fazendo nenhum juízo de valor se a reforma tributária, se ela foi boa, se não foi boa, se ela foi completa ou não. Eu não atuo na área tributária, mas o que eu escuto nos vários fóruns é que tá bom, da mesma forma como eu falei de sustentabilidade, não tá ótimo, mas tá bom, né? Pelo menos endereçou algumas questões importantes. A questão de cumulatividade e assim por diante. Então, de novo, eu não sou especialista, não quero navegar. O meu ponto aqui para mim é o seguinte, o que eu acho que vai acontecer com o profissional da contabilidade não vai dar mais para ele ser muito generalista. Dada essas temáticas importantes, principalmente de reforma tributária, IBS, CBS, agenda de sustentabilidade, questões de cibersegurança, são temáticas onde talvez antes comportavam o contador ser mais generalista e acho que hoje não. Eu acho que a gente vai começar a ter a base do curso de Ciências Contábeis e alguns caminhos de especialização para que o contador possa endereçar esses questionamentos. Nós temos também outros profissionais com especialidades, né? Você vai na área médica, ele tem lá a especialidade em alguns assuntos. Na contabilidade não pode ser diferente. Nós podemos sim ter um especialista em sustentabilidade, em perícia, na própria auditoria, em construção civil, em inúmeras outras questões, porque mercado é que não falta. Você destacou que realmente, a partir de 2026, um novo cenário, eu já adianto também para a área tributária e agora para a sustentabilidade, para 2030, 2032, vamos ter uma nova realidade. E aí sim, a partir de agora, o estudo deve ser constante, com atualização primordial, para que lá na frente, 2030, 2032, nós possamos ser um profissional diferenciado, né, nas nossas atuações do dia a dia.
E é isso. Fazer as nossas considerações finais. Você quer complementar com algum outro assunto, alguma pergunta que eu não te fiz, você acha importante destacar? Não, eu queria de novo reforçar aqui meu agradecimento, né, pelo convite de ter participado aqui do evento hoje, desse primeiro podcast, então uma baita responsabilidade, mas reforçar aqui, eu acho que as mensagens finais de seja curioso, aprenda, se interesse, converse com profissionais que já trabalham na área. Walter Heleno, eu trabalho com essa temática já há 5 anos, mas quando alguém me pergunta, fala, nossa, Sebastião, mas seu conhecimento é muito mais avançado. Eu falei, não, nós estamos basicamente no mesmo nível de conhecimento. Talvez por eu trabalhar nesses últimos 4, 5 anos com essa temática, eu conheço um pouquinho mais, mas nós estamos falando de uma reformulação de tudo, né? Então nós estamos falando assim de normas de sustentabilidade que estão sendo colocadas agora em vigência, né? E que serão de um processo contínuo, aonde nós vamos partir do mesmo nível de conhecimento com os mesmos requerimentos de estudar, ser curioso, participar, dividir experiências e assim por diante. Então, acho que minha mensagem final aqui, Walter Heleno, assim, você profissional da contabilidade, saia da sua zona de conforto, se interesse, estudo, porque eu não quero de novo ser o senhor do terror aqui, mas você vai ter problemas de colocação, de conhecimento, de destaque, de capacidade profissional no universo de 5, 10 anos se você não estudar sustentabilidade, reforma tributária. Perfeito. A reforma tributária é o contador, a responsabilidade dele, né, de passar por todo esse processo de transição. Então, acho que a mensagem final é estude, seja curioso, seja humilde e vamos voltar para as salas de aula, para participar de workshops e assim por diante. É isso aí. Nós conversamos aqui com o Sebastião Soares, presidente do Ibracon, atuante também numa grande empresa de auditoria, né, sócio da KPMG. Sebastião, o CRC do Espírito Santo está muito orgulhoso de receber. Nós fizemos esse primeiro podcast e agora nós estamos iniciando também com assuntos temáticos, com algumas comissões específicas, mas o primeiro sempre é muito especial, né? Em 2024 já temos inúmeros outros assuntos, mas esse primeiro tendo a presença de um importante líder da contabilidade, como a tua postura como o órgão que você representa, é um motivo de muito orgulho aqui para o CRC Espírito Santo. Então, quero te agradecer por essa disponibilidade. Aproveitamos a tua vinda num evento importante que aconteceu aqui sobre auditoria, S1, S2, essas discussões super em voga que nós precisamos de nos preocupar e aproveitando para fazer esse bate-papo tão agradável aqui te recebendo. Então, muito obrigado por tua presença e deixo aqui um grande abraço de toda a família do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo. Não, eu que agradeço. Pode contar comigo. Pode contar. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.